pessoal, meu nome é Edson, eu sou Developer Relations do Mercado Livre e estou aqui hoje para falar com vocês aqui sobre um assunto que está muito em voga nos últimos pelo menos 10 anos, que é sobre API. E antes eu vou falar um pouquinho sobre meu background. Eu comecei com TI faz muito tempo, eu comecei trabalhando com infraestrutura, que eu acho que na minha época era onde todo mundo começava, no famoso CPD. E depois eu parti para a área de desenvolvimento, onde eu permaneci por muitos anos. E hoje eu estou aí trabalhando como Developer Relations. Depois de, quando eu estava trabalhando com desenvolvimento, decidi partir para a área de gerenciamento. Fiz cursos sobre gerenciamento de projetos, ágil, fiz um MBA em gerenciamento de projetos e aceitei, faz mais ou menos 1 ano e meio, aceitei a proposta do Mercado Livre para ser Developer Relations do Brasil. Developer Relations aqui no Brasil, basicamente, é a pessoa responsável por todas as integrações com a API do Mercado Livre. Então, eu sou o ponto focal no Brasil para todas as pessoas que querem se integrar com a API do Mercado Livre. E, como eu falei, hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês aí de como foi o nosso case da criação e da abertura da nossa API. Então, vamos falar aí para vocês os desafios e os benefícios da criação de uma API aberta e também contar para vocês aí outras curiosidades no meio do caminho. Nós vamos falar um pouquinho no começo. No começo e até 2012, a nossa aplicação do Mercado Livre, o site do Mercado Livre, nada mais era do que um bloco monolítico de código em Java. E como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, nós tínhamos alguns desafios nessa época. Os nossos principais desafios nessa época era a escalabilidade. Era muito difícil escalar um bloco monolítico de Java. Vocês vão ver com detalhes o porquê um pouquinho mais para frente. Nós tínhamos um desafio que era estar à frente da concorrência. Isso eu creio que vale para todas as empresas, ninguém quer estar atrás da concorrência e sim sempre à frente. Então nós tínhamos um desafio na época que era esse. E também a questão, creio que principal na época, era a questão de implantar grandes vendedores. Então esses são alguns dos desafios que nós tivemos na época, que nós decidimos sobre criar uma API e abrir ela ao público. E eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês esses desafios agora. Esse daqui talvez seja o único GIF, talvez não, com certeza, é o único GIF que tem na minha apresentação toda, porém, exemplifica bastante o desafio da escalabilidade. Como eu disse, era muito difícil escalar um bloco monolítico em Java. Por quê? Porque nós tínhamos 200 desenvolvedores naquela época e imagine da seguinte forma, quando a gente estava com esses mais de 200 desenvolvedores e tinha que fazer um merge em um bloco monolítico de código. Era mais ou menos o que exemplifica esse GIF. Era corpo voando para tudo que é lado. Era um caos. A gente tinha um dia da semana para subir uma atualização do site do Mercado Livre e quando isso acontecia, era para fazer esse merge de tudo, de que todas as equipes estavam fazendo, parar, fazer um merge de tudo e subir, era um caos. Então esse GIF aqui nesse slide exemplifica bastante o que eu quero dizer. Um outro ponto importante era estar sempre à frente da concorrência. Ou seja, estar atrás da concorrência nunca foi uma opção, nunca é uma opção para nenhuma empresa. Mas acontecia, como eu falei para vocês, nós tínhamos um dia da semana para subir a atualização do nosso site. E era um Deus nos acuda, corpo voando para tudo que é lado, desenvolvedor socando o desenvolvedor, porque a subida de um merge de um desenvolvedor quebrou a funcionalidade de outro e assim por diante. Então, nós tínhamos esse um dia para fazer todo esse processo e quando dava algum erro, infelizmente nós não subíamos a atualização e tínhamos que subir somente na outra semana. A gente fazia isso na quarta-feira de madrugada. E se dava algum problema, nós tínhamos que fazer a continuação da subida das novas funcionalidades somente na outra quarta-feira. Isso, com certeza, nos deixava atrás da concorrência.
porque nós tínhamos que atualizar, enquanto a concorrência estava atualizando o site dela e subindo novas funcionalidades semanalmente, nós estávamos nessa de subir semanalmente, mas se não desse certo, só na outra semana, se não desse certo, só na outra semana e assim por diante. Isso porque, em principal, fazer a junção de tudo daquele bloco de código era bem complicado. Então a gente acabava ficando atrás da concorrência nesse sentido. E como eu falei para vocês, um outro ponto muito importante era a integração de grandes vendedores. A gente queria sair do estigma, já estávamos começando a querer sair do estigma de site para vender produtos usados. Então, nós já éramos bem grandes nessa época. O Mercado Livre já era bem grande quando a gente começou a pensar na decisão de criar uma API, de criar uma forma de a gente conseguir escalar a nossa aplicação de uma melhor forma. Então, a gente começou a ter sérios problemas em integrar grandes vendedores. E é bem curioso, vou contar até um case aqui para vocês do que aconteceu na época e como que era essa nossa saga para implantar um grande vendedor. Pensa, por exemplo, a Dafit no México. No México, a Dafit queria se integrar com a gente e ela tinha um catálogo aí de mais de, chutando baixo, de mais de 2.000 vendedores não, mais de 2.000 produtos. Então, nós não tínhamos uma API, muito menos aberta, e nós queríamos que eles colocassem os produtos dele dentro do nosso mercado. Obviamente, onde a gente ganha é na venda. Então, um grande vendedor com produtos de extrema qualidade, como a Dafit, querendo se integrar com a gente, era extremamente estratégico. Então, a gente decidiu por simplesmente contratar uma equipe para cadastrar os produtos. Nós contratamos, eu não sei o número exato agora, mas eu creio que cerca de 10 ou 20 pessoas para fazer o cadastro desses produtos, um a um, dentro do site do Mercado Livre. E cada anúncio ele tem que criar uma descrição, tem as fotos do produto, tem as boas práticas de criar um título para esse anúncio, tem garantia ou não, forma de pagamento, etc, etc. Todas aquelas configurações de quem já vendeu algo no Mercado Livre sabe que tem que preencher. Bom, como eu falei, era um catálogo aí de de milhares de produtos. Chegou no 100º, chutando alto, chegou no 100º, a equipe que estava cadastrando falou: desculpa, mas nós estamos aqui há semanas e cadastramos somente esses e vai ser inviável cadastrar todos. Então, o Mercado Livre pensou: o que nós vamos fazer? Vamos perder um grande vendedor como a Dafit? Nós vamos simplesmente abrir mão e ficar lá com 100 produtos deles apenas dentro do nosso marketplace? Não. E o que a gente vai fazer? Vamos abrir uma parte do que nós temos para que eles pudessem fazer isso. Então, chegou no momento que a gente falou que é chegada a hora de mudanças. É hora de decidir o que nós vamos fazer, qual vai ser o nosso futuro. A gente cresceu demais, nós precisamos evoluir o nosso aplicativo, a nossa aplicação, assim como nós evoluímos nesse tempo. E foi aí que, em meados de 2010, a gente começou o projeto Novo Mundo, que nada mais é do que essa mudança de temos desafios que nós não estamos conseguindo superar devido ao nosso bloco monolítico de código de hoje. Nós temos que tomar alguma atitude para mudar isso e começar a fazer as coisas de uma maneira mais ágil. Chegado nesse momento, decisões precisavam ser tomadas. E grandes decisões, grandes mudanças trazem grandes decisões, obviamente. E a gente começou a pensar em alguns pontos principais que eu vou mostrar para vocês agora. Primeira decisão, e uma decisão óbvia, lógica. Nós tínhamos que migrar tudo que nós tínhamos em Java para alguma linguagem. E nós decidimos migrar para Groovy, utilizando o framework Grails. Decisão lógica, como eu disse, nós já tínhamos tudo em Java e passamos tudo para Groovy. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho para vocês como isso ficou hoje em dia, se nós estamos só com Groovy, como que nós estamos fazendo. Mas, aqui no nosso GitHub,
Esse aqui é um print que nós tiramos até um pouquinho desatualizado com relação às linguagens que nós temos hoje. Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que é como que resultou a divisão de equipes quando a gente fez a nossa API e se tornou ela pública. Mas hoje o site do Mercado Livre, a aplicação do Mercado Livre, ou seja, o nosso marketplace, não é desenvolvido apenas em Groove. Hoje nós temos aí o Groove em primeiro lugar, obviamente, porque é o nosso legado, o site inteiro já foi em Groove uma vez, mas hoje o site ele é desenvolvido, a nossa API ela é desenvolvida em diversas linguagens. Aí vocês podem ver Groove, JavaScript, que na verdade é um Node, JS, nós temos o Java, ainda temos pouca coisa em Java, mas nós temos Shell, CSS, Objective-C para nossa versão mobile. E tem uma curiosidade que nós temos utilizado muito no desenvolvimento de API hoje em dia é o Go. O Golang está, como todos sabem, aí, sendo uma das linguagens de programação mais utilizadas quando o assunto é performance em API. E nós temos desenvolvedores hoje em dia dentro do Mercado Livre que são bem focados aí no desenvolvimento Go e tem dado ótimos resultados para a gente. Então nós começamos a desenvolver muita coisa em Go. E aí, isso daqui é apenas um top aí das linguagens que nós estamos utilizando, mas só como curiosidade aí a gente tem o Go como hoje em dia uma ascensão dentro do Mercado Livre muito grande. A segunda decisão que nós tivemos foi o que nós vamos utilizar, que conceito nós iríamos utilizar para desenvolver tudo isso. Foi então que a gente, aí, devido à curva exponencial de utilização de APIs por parte de grandes empresas nos últimos, no mínimo, aí, 10 anos, API nós sabemos que é um conceito antigo, mas tem crescido vertiginosamente nos últimos anos. E aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui para vocês do crescimento da utilização de API de 2006 até 2016. Então eu peguei esse gráfico do site Programmable Web e nele vocês podem ver que realmente não é brincadeira quando eu digo que foi uma curva gigantesca nesses últimos 10 anos aí na utilização de API por parte de companhias. E nós, depois de avaliarmos muitas coisas, nós decidimos, aí pensamos, é algo que está em voga, é o futuro, é o presente, na verdade, e vai ser o futuro. E vamos então utilizar o conceito de API. E a terceira decisão foi exatamente por ser uma API REST. Então a gente optou aí pela simplicidade do REST, pela simplicidade da utilização do protocolo HTTP e suas response messages. O protocolo HTTP é algo extremamente antigo e que hoje eu não saberia dizer se existe algum dispositivo que não utiliza, que não interpreta o protocolo HTTP. Então a gente, pela facilidade do uso dos verbos HTTP, post, put, delete, etc., a gente decidiu então por utilizar o protocolo HTTP, deixando a nossa API REST, justamente aí como a imagem mostra, o Keep It Simple. Vocês vão ver que no nosso case, e até hoje nós pensamos em deixar simples para quem? Para o usuário final? Para os nossos vendedores? Não, porque quem vai utilizar a API não vai ser os vendedores, vai ser os desenvolvedores. Então a gente pensou, vocês vão reparar nos slides, que nós pensamos em deixar tudo muito simples para os desenvolvedores, seja os nossos desenvolvedores, ou seja, os desenvolvedores terceiros desenvolvendo integrados com a nossa API. E ainda no Keep It Simple, a gente utiliza o JSON aí para fazer a comunicação entre uma API, um recurso e outro da nossa API, ou entre APIs de terceiros e a nossa. A gente tem aí o JSON como nosso default, também pela simplicidade, facilidade de leitura e escrita, por ser compacto e etc, etc. Então, nós optamos aí pelo JSON como o tráfego para utilizar aí no nosso tráfego de dados. E em 2012, a gente teve a nossa API e a gente criou a nossa API. Nós
inauguramos a nossa API. Nós já utilizávamos internamente até como teste para colocá-la para fora. E a gente abriu ela para o público em 2012. A gente já tinha integradores utilizando o site do Mercado Livre, desenvolvendo integrações com o Mercado Livre. Eles faziam desde parse de e-mail até as soluções mais distintas possíveis. E abrir a nossa API para eles foi um alívio muito grande, para eles começarem a utilizar realmente os dados da fonte. E uma curiosidade é que nessa época a gente começou a utilizar o termo, o nosso CTO, Daniel Rabinovich, ele começou muito a utilizar o termo comemos do próprio peixe que vendemos. O que significa isso? A nossa API, ela é a nossa API que nós fornecemos para o público é a mesma API que nós utilizamos. Ou seja, foi uma das outras decisões mega importantes que nós tomamos. Nós vamos abrir a nossa API e criar um ambiente de homologação um ambiente de desenvolvimento para ela, depois um ambiente de homologação, até chegar em produção. Nós não vimos muita agilidade nisso. Então, o que nós fizemos? Nós simplesmente abrimos a nossa própria API. O motor que está por trás do site do Mercado Livre hoje é o mesmo que o pessoal hoje que se integra com a nossa API utiliza. Por quê? Existem questões, por exemplo, que um ambiente de desenvolvimento nem sempre é muito estável. Então, a instabilidade gera muito estresse para o desenvolvedor. A demora do desenvolvedor para desenvolver uma integração com a gente pode ser a demora para se integrar um grande vendedor. Pode ser a demora para integrar, para fazer com que os nossos médios e pequenos vendedores vendam mais e melhor. E é aí que a gente perde dinheiro. Então a gente falou, por que não abrir a nossa própria API para eles? A API que nós utilizamos e a que eles utilizem. Lógico que existem riscos nisso, mas a gente resolveu peitar esses riscos e deixar a questão de estabilidade sempre 100%, porque se o site cair para os nossos integradores, caiu para a gente também. Hoje em dia nós temos... os números são mais ou menos 6 mil buscas por segundo. Nós vendemos 6 produtos por segundo. Então, uma queda no nosso site, uma queda para os nossos integradores hoje significa que caiu para a gente também. Então, a gente sempre está correndo atrás de deixar o nosso site o mais estável possível. Então, a gente, por isso, resolveu abrir a nossa API, a mesma que a gente utiliza para os nossos vendedores. Esses foram os pontos, a questão de estabilidade e a outra de performance. Como eu disse lá atrás, um bloco monolítico de código, existe não é um mito, é uma verdade, mas tá aí como um bloco monolítico de código, ele tem uma performance melhor. Fato, ok. Mas nós, quando desenvolvemos a nossa API, nós começamos a pensar da seguinte forma: nós temos que deixar a performance ótima. Óbvio, é um site, é um marketplace, nós precisamos de agilidade, nós precisamos de rapidez, nós não podemos ter lag, porque isso significa também uma lentidão para finalizar a compra, às vezes até numa desistência da compra. Então, a performance que hoje o nosso integrador, que hoje o desenvolvedor que se integra com a gente tem, é uma performance 100%. Lógico, depende também da forma como ele desenvolve a integração com a gente. Às vezes, na aplicação dele pode ter uma lentidão que não se reflete na nossa API, que não se reflete no site do Mercado Livre. Isso devido à forma como foi implementado, etc. Mas a gente deixou aí a nossa API, nossa própria API aberta ao público e não uma versão de desenvolvimento e posteriormente de homologação para eles, justamente focando na facilidade de desenvolvimento, na rapidez e na facilidade do desenvolvimento. Como eu disse, simplicidade é a palavra. Então aqui, nesse slide, vocês podem ver um exemplo aqui a gente fez uma chamada no browser, a nossa API. Se vocês colocarem esse endereço que está aí na tela, vocês podem verificar exatamente esse mesmo resultado. Obviamente, se esse produto ainda estiver ativo. Se ele não estiver ativo, eu recomendo que vocês entrem no site do Mercado Livre, pesquisem qualquer produto, cliquem para ver os detalhes desse produto. Na URL vocês vão ver lá um código formado por MLB-um código. Se vocês tirarem o traço, darem um Ctrl+C, Ctrl+V aí desse MLB e um número aqui na nossa API, vai trazer algum resultado com certeza. E vocês podem verificar que a gente
Geralmente você faria um curl num terminal para trazer as informações de um produto, chamando a nossa API. A gente deixa a forma de visualizar ela de uma forma muito mais simples dessa forma. Nós criamos essa forma de visualização. Aqui vocês podem ver os campos referentes a essa API de items em específico e os valores referentes aos campos, de uma forma muito mais simples de visualizar do que um curl no terminal. Ainda continuando aí com a questão da simplicidade, a gente criou meio que um relacionamento de algo que não é relacionável, ou seja, nossa base não é relacional. Então, a gente criou, nesse exemplo aqui, no Category ID, um link que é onde, quando você clica nesse link, ele vai redirecionar ao recurso específico. Nesse caso, ele redireciona para o recurso de categorias, aonde vocês podem ver os detalhes daquela categoria que está referente àquele item dentro do site do Mercado Livre. Então, e por último, ainda falando de simplicidade, a gente, nessa mesma tela, vou até voltar aqui, nessa mesma tela, onde vocês podem visualizar os dados do JSON que retornou daquela chamada à nossa API, vocês podem ver aqui que tem uma aba API Documentation. Nessa aba, vocês podem verificar que tem todo o detalhamento do que é esse recurso da nossa API. Por exemplo, aqui, Allowed Methods, a gente tem somente um. Nessa API, você só pode, de category, no caso, você só pode fazer um get, e o formato dele é /categories/id, e quais os atributos que serão retornados e a sua descrição. Então, a gente colocou tudo isso para facilitar a vida do nosso desenvolvedor. Depois de tudo isso, depois de todas essas decisões tomadas com base em tudo que eu falei agora, surgiu um outro conceito dentro do Mercado Livre, que foi o conceito de micro-equipes. E aí a gente entra no que eu falei um pouco atrás, sobre utilizamos várias linguagens para desenvolver nossa API. Hoje, o Mercado Livre, a parte de desenvolvimento do Mercado Livre, ele é dividida em micro-equipes. O que são essas micro-equipes? Se você entrar no site do Mercado Livre, hoje vocês vão ver, por exemplo, as categorias. Se você clicar no produto, vai ter desde a categoria pai até a categoria filho, que aquele produto corresponde. Aquele ponto categories, eles têm uma equipe específica para desenvolver aquela parte do nosso site. É o que a gente chama de microequipe. É uma microequipe focada no recurso categories da nossa API. Essa equipe, ela é independente quando o assunto é decisões do que linguagens usar, que metodologia eu vou utilizar de desenvolvimento, de gerenciamento. Então, isso é independente entre as equipes dentro do Mercado Livre. No exemplo que eu citei, a equipe de categories, hoje em dia, eles têm a linguagem que eles querem utilizar para desenvolver a API deles. Pode ser qualquer uma daquelas que eu mostrei ou outra. Eles têm uma metodologia que pode ser desde o Scrum, pode utilizar o próprio PMI, pode utilizar o Stream Go Horse para desenvolver. E a única coisa que exige é que a comunicação seja feita entre os recursos de uma forma rápida. Ou seja, de uma forma que a linguagem que você escolheu, a metodologia que você está utilizando não atrase os projetos, a linguagem que você escolheu dê um up na performance, que não tenha problema de performance, coisas desse tipo. Então, foi nesse momento, dentro do Mercado Livre, que surgiu o nosso conceito aí de microequipes. Hoje, dentro do Mercado Livre, até para você ser contratado, você não precisa saber uma linguagem específica. Você tem que a senioridade que a gente pede, ou então se a gente pede um pleno, isso você tem que utilizar a linguagem que você quiser no nosso teste para fazer, para desenvolver, justamente porque a gente não tem uma linguagem específica nas equipes. Então você pode estar hoje numa equipe que desenvolve em Go e no outro dia está numa equipe que desenvolve em Java. Então tem que ter essa resiliência, justamente porque com a nossa API, com a criação da nossa API, surgiu o nosso conceito de microequipes. Como eu falei, nossas equipes elas são independentes. Cada equipe utiliza o que quiser, quando quiser, da forma que quiser, contanto que a comunicação seja feita entre um recurso e outro, que depende um de outro, seja o JSON.
Para a gente é independente como você monta esse JSON. E depois de tudo isso, depois da gente passar por todos esses pontos, a gente criou a nossa Open Platform. Ou seja, nós abrimos a nossa API baseada em todas essas decisões e a gente criou a nossa comunidade de desenvolvedores. Porque a gente abriu essa API ao público. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas existem outros desafios que surgem quando você abre uma API. Os desafios sempre estão aí. Então, existem outros desafios que são encarados quando você abre uma API. E uma delas, uma coisa muito importante é você ter uma comunidade de desenvolvedores da sua API. Justamente para você dar esse auxílio aos desenvolvedores terceiros que vão se integrar com a sua API. Quais os benefícios de uma API e de uma API aberta? Bom, o primeiro ponto é óbvio que eu citei várias vezes aqui nos slides, é a questão da escalabilidade. Hoje, o site do Mercado Livre é extremamente escalável. Como eu falei para vocês, lembra da questão que eu falei para vocês a gente fazer um deploy por semana na quarta-feira, de madrugada, se dava algum problema, só na outra quarta-feira? Então, isso não existe mais. Devido ao conceito de microequipes que a gente recomenda muito utilizar quando você pensa em criar uma API e ter essa API aberta ao público, hoje a gente consegue fazer mais de 200 deploys dia. Então, a escalabilidade hoje do nosso produto ela é extremamente ótima no âmbito que a gente tem hoje. E, levando a isso, nós estamos em beta contínuo. Como eu falei para vocês, são mais de 200 deploys dia. Então, a gente está sempre em beta contínuo. O produto Marketplace do Mercado Livre, ele sempre está mudando, ele sempre está sendo atualizado. Nós dizemos internamente que o nosso produto, o nosso Marketplace, ele nunca está pronto. Então, por quê? Porque a gente sempre está atualizando ele, a gente sempre está melhorando ele, sempre procurando, de alguma forma, deixar ele melhor e sempre estar à frente da concorrência. Por isso nós dizemos que nós estamos em beta contínuo. E nós integramos hoje grandes vendedores de uma forma bem rápida. Isso é um dos benefícios de criar uma API. Vou falar um pouquinho aqui. Como eu falei, o conceito de microequipes ajudou muito nessa questão de escalabilidade. E com relação à nossa Open Platform, isso facilita muito a escalabilidade. Hoje em dia, como a gente está sempre em beta contínuo, a gente faz esses 200 deploys sempre visando a melhoria do nosso produto. Então, uma coisa junto com a outra, esse conceito de microequipes, a gente possibilitou a gente entrar em beta contínuo. Isso aqui é até uma foto que vocês veem aí nesse slide. É uma foto de dentro do Mercado Livre. Existe lá dentro um neon, onde isso aqui é uma arquibancada que a gente tem lá no nosso galpão para fazer comunicados gerais, onde a gente junta todo mundo para fazer comunicados. E a gente tem aí como um dos nossos mantras, que é o beta contínuo. Então, é sempre importante para a gente estar sempre atualizando o nosso produto. E, como eu falei, hoje em dia nós integramos o que era não integrável. Aqueles grandes vendedores, aquele caso da Dafit que eu falei, hoje em dia simplesmente eles plugam internamente. A equipe de TI deles desenvolvem essa integração com a gente e pluga a base de dados deles dentro da nossa, jogando automaticamente os produtos que são criados na plataforma da Dafit dentro do Mercado Livre. E isso faz com que a gente tenha um ganho muito grande de GMV, porque a gente integra grandes vendedores com catálogos gigantescos dentro da plataforma deles. E uma coisa bem importante dizer é que, no geral, abrir uma API faz com que você se abra a novos negócios. A gente tinha essa dificuldade para integrar grandes vendedores, era um desejo nosso integrar grandes vendedores. Mas nós não podíamos na época, justamente por esse déficit de uma forma de plugar grandes vendedores dentro do site do Mercado Livre. E a nossa API veio aí justamente para facilitar isso e tem sido desde então uma integração extremamente simples. Uma curiosidade é, por exemplo, quando eu entrei no Mercado Livre,
eu, com meu background de desenvolvedor e como eu ia ser o porta-voz da equipe de Open Platform no Brasil, eu tive que desenvolver uma integração com o Mercado Livre que fizesse, no mínimo, o básico: publicar um item, atualizar esse item, responder pergunta, para eu sentir a dor de quem desenvolve utilizando a nossa API, para eu saber os pontos de atenção que eu tenho que ter em consideração quando eu chamo alguém para se integrar com o Mercado Livre. Então, essa integração, eu que já estava bem enferrujado, porque eu fiquei atuando durante 5 anos como gerente de projetos e já não desenvolvia, nesses 5 anos eu não desenvolvia absolutamente nada. Eu totalmente enferrujado fiz essa integração tendo o básico em uma semana. Então, é algo realmente bem simples hoje integrar com o Mercado Livre, principalmente quando você é um grande vendedor e possui a sua equipe de TI. Isso é bem interessante com relação ao fato de se abrir uma API ao público. Mas o melhor benefício de todos, na visão da Open Platform do Mercado Livre, foi ter a comunidade de desenvolvedores próxima. É eu ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Isso pra gente é o melhor benefício de todos, ter a comunidade de desenvolvedores por perto. Nós fazemos muitos eventos dentro do Mercado Livre para a comunidade de desenvolvedores e sempre tendo aí como case a nossa API. E isso traz pra gente uma gama de oportunidades de negócios, como eu vou citar um pouquinho mais para frente. Isso nos ajudou muito a crescer o nosso ecossistema. O ecossistema do Mercado Livre, hoje, ele é bem simples na visão de quem está dentro do Mercado Livre. Esse daqui, nesse slide, vocês podem ver, é o ecossistema do Mercado Livre hoje. Nós temos aí o Mercado Envios, Mercado Shops, Mercado Livre Publicidade, Mercado Livre Classificados, Mercado Pago, Mercado Backoffice. Cada um deles com o seu produto, cada um deles tocando a vida dentro do Mercado Livre. Mas com a API aberta, com a proximidade com a comunidade de desenvolvedores, nós chegamos a um ponto diferente. A gente diz que na Open Platform do Mercado Livre, o ecossistema é outro. A visão de alguém que está trabalhando no comercial do Mercado Livre é essa. A visão de quem está trabalhando dentro da Open Platform do Mercado Livre é mais ou menos essa, como vocês podem ver nesse slide. Nesse slide, a gente falando apenas de Brasil, vocês podem conferir grande parte dos integradores homologados pelo Mercado Livre. É a comunidade de desenvolvedores que entrou no nosso, quando a gente abriu a nossa API, se interessou por se aproximar do Mercado Livre como empresa de tecnologia que é, e se integrar com a API, desenvolver uma solução que ajude os nossos vendedores a vender mais e melhor. Esses integradores aqui, vocês podem ver que não tem nenhum vendedor. Aqui são integradores, são desenvolvedores que encontraram em algum evento ou que viram palestrando alguma coisa sobre a API do Mercado Livre e tiveram interesse e procuraram saber sobre a API do Mercado Livre para se integrar com ela. Ou seja, olha a gama de negócios que a gente aproximou do Mercado Livre. Esses integradores, eles ajudam hoje o Mercado Livre a integrar grandes vendedores. Aqueles vendedores que não possuem uma equipe de TI própria, e existem muitos desses, eles chamam alguma dessas empresas que estão lá no nosso catálogo de aplicativos para ajudar eles a se integrar. Então, eles ajudam a gente a trazer esse grande vendedor para dentro do Mercado Livre. Já os vendedores que têm uma equipe de TI própria, podem desenvolver a integração in-house, que a gente fala, e não precisa de um desses integrados. E a gente está falando aqui apenas de parte dos homologados. Hoje em dia, a nossa comunidade de desenvolvedores tem mais de 3.000 desenvolvedores integrados com o Mercado Livre. Desses, a gente tem no Brasil apenas mais de 50 que são homologados, ou seja, eles passaram por um checklist nosso de qualidade para poder entrar e para a gente poder ajudar eles a vender essa aplicação. Eles não têm vínculo nenhum contratual com o Mercado Livre, eles simplesmente têm a empresa deles e tocam a empresa deles da forma como eles quiserem e eles ajudam a gente. Então, por isso que a gente fala que na visão dessa área que surgiu com a abertura da API do Mercado Livre, a Open Platform do Mercado Livre, eles nada mais são do que parte do nosso ecossistema, porque se algum deles sai, isso é um prejuízo para a gente. Eles têm vendedores vendendo com essa aplicação, então o vendedor vai ficar à deriva, vai vender menos, vai cair na reputação. Então, isso é um pouquinho para vocês perceberem o quão grande é a ideia de você criar uma API e abrir ela para o público, o quanto que isso traz de negócio para você, o quão é bom isso para vocês.
Quais são os desafios de hoje, se tratando de a nossa API? E é algo que eu gostaria bastante assim, de salientar com vocês que estão pensando em criar uma API e abrir ela, ou já tem uma API e deseja abrir ela ao público. Primeira coisa, a qualidade no suporte à API. Você está abrindo sua API ao público, está criando uma API visando abrir ela ao público. Então, a questão do suporte, ela é muito importante, porque se você não der um suporte para esse desenvolvedor que tem interesse de se integrar com a sua API e, no nosso caso, ajudar os nossos vendedores a vender mais e melhor, ou seja lá qual for o seu case, ele pode desistir de se integrar com você. No nosso caso, se nossos integradores, se os nossos desenvolvedores da nossa comunidade tivessem desistido de se integrar com a gente não estaria integrando grandes vendedores como a gente está hoje em dia, como a gente começou há 4, 5 anos atrás, que quando a gente abriu nossa API. Então, a qualidade no suporte API é muito importante. A gente tenta manter um NPS muito bom no nosso suporte hoje em dia, justamente porque os nossos parceiros, essas empresas que eu disse que estão no nosso ecossistema, todos os desenvolvedores, eles não podem parar, porque o prejuízo deles também é um prejuízo para a gente. Um segundo ponto é gerenciar impacto de mudanças. Isso é um ponto bem importante. Como eu disse para vocês, a gente hoje faz mais de 200 deploys dia. Então são alterações sendo feitas na nossa API. E a gente, como eu já citei anteriormente, a API que nós utilizamos é a mesma que o nosso integrador utiliza. Então a gente está fazendo alteração dentro de um ambiente que o nosso desenvolvedor externo também utiliza e que pode não estar sabendo de alguma mudança e que pode impactar seriamente eles. Então, o gerenciamento de impacto de mudanças, é muito importante vocês terem muito afinados se vocês pretendem abrir a API de vocês ao público e desejam, como a gente, que essa API que eles utilizem seja a mesma que vocês utilizam. Então, gerenciamento de mudanças é muito importante. Comunicar uma mudança com muita antecedência. Você ter uma gama de beta testers do que vai ser essa alteração. Você fazer junto com eles uma análise de impacto e assim por diante. Então isso é extremamente importante. Um outro ponto é a questão da performance. A performance, obviamente, como no nosso caso principalmente, que a gente abriu a mesma API que a gente criou, a gente abriu para o público, que é a nossa, a gente abriu para o público. A questão da performance, ela é muito importante, muito, muito importante mesmo. Quando você abrir uma API para o público de vocês vão ter centenas, milhares de pessoas acessando aquela API. Então, se você não se preocupar com a performance, mesmo que o hardware que vocês têm por trás dessa API, mas também como ela foi desenvolvida visando a performance, é de extrema importância. E os desafios do amanhã? Bom, os desafios do amanhã sempre vão existir. A gente tem desafios diários. A gente, como eu disse, está em beta contínua, então a gente sempre está evoluindo o nosso produto e vocês sempre, a partir do momento que vocês abrem uma API, vocês sempre vão ter desafios, sempre, sempre, sempre. Isso não tem como fugir. Você nunca vai, a partir do momento que você abre uma API, você nunca vai ter um descanso, digamos assim, no bom sentido. Se você não descansa, é bom, porque sua API está evoluindo e a sua comunidade de desenvolvedores está crescendo. Então, os desafios do amanhã sempre vão estar aí. É bom vocês estarem sempre muito cientes que os desafios sempre vão estar aí. Por isso que eu falei, equipe de suporte, gerenciamento de mudança, extremamente muito importante. E deixo aqui com vocês um pouquinho aí o link da nossa comunidade de desenvolvedores, para vocês conhecerem sobre a API do Mercado Livre, que eu contei toda a história dela agora, como foi o nosso case, alguns desafios que nós passamos, os benefícios que tem em abrir uma API, em criar uma API, abrir ela ao público. Tudo isso, toda a documentação da nossa API, toda a nossa comunidade de desenvolvedores, o nosso fórum, tudo que é referente à nossa API está dentro do site que vocês podem ver aqui na tela. Eu convido vocês a visitarem, darem uma olhada, porque vale muito a pena. E é isso aí, pessoal. Gostaria muito de agradecer aqui ao pessoal do mundo
Conectado por ter me convidado, pela oportunidade. É sempre muito importante estar divulgando esse assunto que nós do Mercado Livre temos como extrema importância, que é as APIs, o crescimento delas, as melhores práticas na utilização delas. A gente gosta muito de contar o nosso case, porque foi um case que é recente. A nossa API aberta ela tem 5 anos, então o Mercado Livre existe desde 99, então a gente abriu tardiamente, mas nós abrimos, e é um case então recente, eu acredito que passar o nosso conhecimento para quem está desejando criar uma API e abrir essa API pública é bem importante para a gente fomentar a utilização e a criação de novas APIs. Então agradeço imensamente aí o pessoal do Mundo Conectado, muito obrigado a vocês que estiveram assistindo aqui a minha palestra. O meu e-mail está aí na tela, vocês podem me acessar quando vocês quiserem, o meu LinkedIn está lá no site do evento. Vocês podem me acessar quando vocês quiserem, que eu, com prazer imenso, vou ajudar vocês no que for preciso para, desde criar sua API, desde abrir insights sobre abrir ela ao público, até mesmo na utilização da nossa própria API. Muito obrigado e até a próxima.